Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Se você tem um pouquinho mais de idade como eu e viu o Dr. Enéas falando em vida, ou se você pegou o Dr. Enéas somente em algum vídeo, fica por aqui que eu quero te mostrar o quanto este homem pode te ensinar a falar em público. Fala destravados, Rafael Stefano aqui, sou professor de oratória e esse canal é o canal Fala Sem Trava, onde nós queremos trazer sempre todas as melhores dicas para fazer de você o melhor comunicador que você pode ser. Sei. Então desde já eu te digo, se inscreva no nosso canal, toca no sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo nosso. E sem perder tempo, vamos falar do Dr. Enéas. E lá vamos nós. Para quem não conheceu, Dr. Enéas foi um médico cardiologista que se candidatou à presidência da República por algumas vezes e na última vez em que se candidatou a deputado federal e foi, na época, o deputado federal mais bem votado no Brasil. E aí, infelizmente, com pouco tempo do seu mandato, ele veio a falecer. Mas nós queremos trazer aqui muita coisa interessante que a gente pode aprender com a oratória do Dr. Enéas Carneiro. Primeira coisa, Dr. Enéas era uma pessoa que falava de forma muito clara e objetiva. Dr. Enéas não rodeava em nada, ele sempre era muito direto ao ponto. Ao passo de que muitas vezes ele meio que transparecia uma certa grosseria, arrogância, mas ele sempre era muito direto naquilo que falava. E nós precisamos aprender também a cada vez mais ser direto naquilo que falamos. Porque quanto mais claro e objetivo você for, quanto mais direto ao ponto você for, mais as pessoas vão entender o que você fala. Infelizmente a gente vê muita gente que rodeia, e quando você vê a pessoa para de falar e você nem entendeu o que a pessoa quis dizer. Infelizmente falta clareza. Você é assim? Comente aqui, fale aqui nos comentários se você tem algum problema relacionado à clareza e objetividade na sua fala. Segundo ponto, Dr. Enéas era uma pessoa que dominava o conteúdo que falava. Você dificilmente via alguma resposta do Dr. Enéas onde ele falava como se não conhecesse o assunto. Ele simplesmente se preparava muito bem para apresentar qualquer ideia. E isso é fundamental para que a gente também entenda. Você precisa dominar o conteúdo que você fala. Infelizmente, a gente está acostumado a pegar tudo no Google. Infelizmente, a gente também está acostumado a não precisar fazer aquela apresentação. A gente só sai despejando conteúdo e ponto final. Mas infelizmente isso nos coloca em descrédito. Porque quando eu não domino o conteúdo que eu falo, a probabilidade das pessoas ou não entenderem ou não dar a devida importância àquilo que eu estou falando é muito grande. Então eu preciso dominar o conteúdo que eu vou apresentar. Ah, agora eu entendi! Detalhe, dominar o conteúdo não é só saber o que falar. Você precisa ter o controle daquilo que você está falando. Ao passo de que as pessoas vão ouvir o que você fala e vão entender a sua mensagem do começo ao fim. Terceiro ponto, utilize recursos audiovisuais. Dr. Enéas tinha, sim, sempre em suas palestras, em suas explanações, muitas vezes, recursos como slideshows, onde ele poderia colocar de forma gráfica aquilo que ele apresentava. Hoje nós temos uma gama de possibilidades muito maiores do que as que estavam disponíveis no tempo do Dr. Enéas. Então, a gente não pode deixar isso passar, porque muitas vezes essa apresentação pode fazer toda a diferença, porque as pessoas não só me ouvem, elas vão ver aquilo que eu estou apresentando. E essa apresentação faz toda a diferença. Utilize recursos audiovisuais. Se você está gostando até aqui, deixe o seu like, ajude a gente a fazer sempre o melhor conteúdo para você. Se você está aprendendo com o Dr. Enéas, deixe o seu like e aí a gente segue para as últimas duas dicas. Your Mac friend, Brent Rambo. Quarto ponto, Dr. Enéas era sempre uma pessoa emotiva. E quando a gente fala de emoção, a gente não fala de alguém que está chorando.
A gente fala, na verdade, de uma pessoa que é muito expressiva. Quando você via o Dr. Enéas dizendo, por exemplo, meu nome é Enéas, você via mesmo a garra que ele tinha, a energia que ele tinha. E isso convidava as pessoas a responder. É o passo de que Dr. Enéas tinha pouquíssimo tempo de inserção de rádio e de TV, mas todas as pessoas notaram ele. Muitas vezes não notaram, por exemplo, o candidato à presidência Espiridião Amin. Não notaram o candidato à presidência Orestes Quércia. Não notaram o candidato à presidência Antony Garotinho. Não notaram Zé Maria do PSTU. Mas notaram o Dr. Enéas, pela energia e pela emoção com que ele falava. É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Agora, se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder, só existe uma opção: 56. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Enéas 56. Quinto e último ponto: conheça o seu público. Dr. Enéas era uma pessoa que não ficava, como a gente costuma dizer, e a palavra de Deus nos expressa, atirando pérolas aos porcos. Infelizmente, o que a gente percebe é que os meios de comunicação da sua época atrapalharam muito a sua comunicação. Mas a gente vê muita coerência na sua fala e, principalmente, ele consegue ser acessível ao público, de modo que qualquer público que o acompanha entendia a sua mensagem, poderia tocar, ele conseguia dialogar com diversos públicos porque ele conhecia bem o público. E nós também, da mesma forma, precisamos aprender a conhecer o nosso público, porque quando a gente conhece o nosso público, a gente sabe como falar para eles. Não adianta você tentar falar para os jovens num vocabulário que só os idosos conhecem, não dá certo. Da mesma forma, não dá certo você falar com uma pessoa mais velha, cheio de gírias e sotaques que só os jovens hoje que acompanham o TikTok e redes sociais podem entender. Se você chegar para um adulto e falar de stalkear, ele não sabe o que é. Da mesma forma, se eu chego para um jovem e falo chuchu, beleza? Ele também não vai entender. Então, eu preciso conhecer o meu público para poder adaptar o meu discurso ao ouvinte. Eu acredito que se o Dr. Enéas tivesse adotado uma conduta um pouco menos peculiar, digamos assim, porque ele era um homem com a barba grande, ele era um homem que muitas vezes se expressava, às vezes de uma forma um tanto agressiva, se ele, com todo o potencial que ele tinha, se ele adaptasse um pouco mais o seu discurso, talvez nós estaríamos falando do Dr. Enéas como um dos presidentes do Brasil. Mas isso é só hipótese, a gente não tem como saber. O que a gente sabe é que Dr. Enéas era um grande comunicador, um grande orador, e a gente tem muito a aprender com ele. É verdade. Esse foi o conteúdo do nosso vídeo. Se você gostou, mais uma vez, peço para você deixar o seu like. Comente se você não gostou, o que você gostaria de acrescentar, se você tem algum tema que gostaria de pedir para que a gente possa apresentar aqui. Toda sexta-feira, um vídeo novo aqui no Fala Central. Então, um grande abraço, Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Se você quiser ir mais longe, entre em contato conosco para participar do Fala Central. Até a próxima, se Deus quiser.